Eu estou rendendo bem muito enquanto a nossa irmã Débora está iniciando ali a transmissão. Glória a Deus. Meus irmãos, o que seria da igreja ser um ministério de mídia? Misericórdia. A gente já está, acho que 3 finais de semana, bem dizer, sem data show. Eu fico perdido, eu fico, meu Deus do céu, quando é que vai aprontar? Mando mensagem lá para o homem. Filho de Deus, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, que a gente precisa do nosso data show. Né? Como é bom termos um ministério de comunicação de mídia na nossa igreja. Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo completo. Ai, pastor, mas é genealogia. Hoje você sairá daqui tendo lido um texto de genealogia. Se você nunca leu genealogia, hoje chegou o seu dia, hoje chegou a sua vez. Amém? Gênesis capítulo 5, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem ou humanidade. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Diga para a pessoa que está ao seu lado: está vendo? Você consegue ler um texto de genealogia. Amém, meus irmãos. O título da mensagem que eu quero compartilhar com você, baseado nesse texto bem repetitivo que a gente leu aqui, com algumas exceções, é Apesar da Morte. Apesar da Morte é o título dessa mensagem. E eu quero lembrar os irmãos que nas semanas passadas nós pregamos sobre o relato do primeiro homicídio, que foi um fratricídio. Um irmão que matou o outro irmão, na morte de Abel, e em consequência a postura de Caim, que foi repetida
ao longo das gerações seguintes, da genealogia, da descendência de Caim. Caim, o primeiro homicida, teve uma postura de ironizar o questionamento de Deus, de se colocar como alguém que não pode ser tratado em seu pecado, e por isso foi colocado como errante na terra, gerou filhos e filhas. E a descendência de Caim vai ficar notabilizada por uma série de coisas que eles fizeram, uma série de avanços científicos, se nós poderíamos chamar assim, a arte, né, através da música, os instrumentos de ferro, os instrumentos de arar o campo, a criação agropecuária, tudo isso vai ficar marcado na família e na descendência de Caim. E vimos ao final o breve relato do nascimento de Sete e da restauração do projeto de Deus de manter a descendência da mulher. Cumprir aquela promessa que havia sido feita no Éden, de que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente e venceria de uma vez por todas a questão trazida pelo pecado. Então, se você leu comigo e prestou atenção, você viu que tem uma fórmula que é repetida ao longo dessa genealogia. Eu quero trazer isso na nossa introdução também, para você ter uma ideia de como ler corretamente a genealogia. Você vai perceber, acho que você deve ter visto que, com exceção de 2 casos aqui, o de Noé e o caso de Enoque, nós temos a fórmula. Primeiro, gerou com tal idade, filho, fulano e tal. E depois você teve outros filhos e filhas, não mencionados. Ou seja, a genealogia aqui, ela é seletiva. Não menciona todos os filhos. Isso por si só, né, o fato de não mencionar todos os filhos e o fato de não sabermos se cada filho que é mencionado aqui é necessariamente o primogênito, isso já nos dá um indício da maneira que nós devíamos enxergar essa genealogia. E eu vou explicar daqui a pouco isso. E em terceiro lugar, a fórmula mostra que aquela pessoa morreu, cumprindo aquilo que havia sido dito pelo Senhor no Jardim do Éden: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Adão comeu do fruto e ali começa o processo de morte de Adão, que vai ser, obviamente, bem lento, talvez para os nossos padrões, mas aconteceu. Adão morreu. E com ele se sucedeu que todas as outras gerações foram morrendo. É algo que vai ser comum aqui, a não ser com o caso de Enoque, que a gente vai falar mais à frente. Uma outra coisa que a gente precisa trazer, que você precisa ter o entendimento quando você lê esse texto, e às vezes alguns outros textos de genealogia, é se fazer a pergunta: qual é o propósito da genealogia bíblica? Porque, meus irmãos, há uma palavra que Paulo escreveu para Timóteo, de que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Você acredita que toda escritura é inspirada? Amém? Isso significa que isso aqui também é inspirado, sim ou não? Está na escritura. Isso significa que, de acordo com Paulo, está dizendo, isso também é útil. Sim ou não? Mas não é útil quando a gente fica tentando imprimir ao texto a nossa maneira de enxergar o mundo. Eu vou te explicar o que é que eu estou querendo falar. Há alguns anos atrás, na verdade, acho que há 2 séculos atrás, um bispo da Igreja Católica, ele olhou para esse texto aqui e ele fez um cálculo. E a partir desse cálculo ele disse que Adão nasceu mais ou menos 4004 antes de Jesus. E pelo cálculo desse bispo, o mundo hoje ele teria por volta de 6.000 anos. Se for conversar com algumas pessoas, elas vão bater firme e vão dizer: o mundo tem 6.000 anos, é só fazer as contas. Mas será que é este o propósito desta genealogia? Será que o propósito da genealogia de Gênesis capítulo 5 é que a gente descubra qual a idade que a terra tem? Nós podemos, pastor, olhar para esse texto e fazer uma soma e dizer que isso dá exatamente a idade da terra? Não, porque, como eu disse, não sabemos se essa genealogia é exata. Quer um exemplo de genealogias que não são exatas, porque elas têm um propósito específico que não é marcar o período de tempo? Mateus, genealogia de Jesus. Ele estabelece 14 gerações, divisões de 14 gerações. E como é que ele faz isso? Por que é que ele faz isso? Ele faz isso para demonstrar, em primeiro lugar, que Jesus é o descendente de Davi prometido, e para mostrar que Jesus era filho de Deus, que ele vai lá, que ele é descendente de Abraão, do pai da fé, que ele tem o sangue de Abraão, porque ele vai até Abraão. Já Lucas vai até Adão. Isso quer dizer que Jesus só teve aquelas 14 gerações que são mencionadas? Não. Porque estamos falando de um período aí, quase 2.000 anos entre Moisés, entre o período dos patriarcas, mais de 2.000 anos, entre o período dos patriarcas e o período de Jesus.
Ou seja, nós não podemos achar que o relato genealógico ele tem o objetivo de ser científico. Está aqui a receita para você descobrir quanto tempo tem o mundo. Eu não estou dizendo que é errado as pessoas que fazem esse tipo de previsão, esse tipo de cálculo. Tudo bem, quer fazer, faça, tudo certo, mas saiba que não é esse o objetivo original do texto. Se você observou, vai ver que em cada momento dessa formulazinha genealógica, que é repetida ao longo do texto, o que é que o texto fala? Teve outros filhos e filhas, nós não sabemos se esses outros filhos e filhas foram os primogênitos ou não. O que nós precisamos entender é que esse relato genealógico, ele tem uma intenção teológica. Ele quer mostrar algo aqui. O que é que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que, ao passo de que no capítulo 4 havia uma descendência que nem sequer se menciona o nome de Deus, que é a descendência de Caim, havia uma outra semente, havia uma outra geração que servia ao Senhor, que manteve a adoração ao Senhor, que manteve os preceitos e aquilo que era esperado do Senhor, e essa geração permaneceu viva até Noé. Esse é o objetivo geral e que a gente deve ter em mente quando a gente lê Gênesis 5. Deus preservou a promessa que ele fez a Adão e Eva no jardim, de que mandaria um descendente, de que a mulher teria um descendente que pisaria na cabeça da serpente. Em outras palavras, esta genealogia, ela aponta para a fidelidade de Deus, meus irmãos, em cumprir a sua palavra, em fazer aquilo que ele prometeu. E todas as vezes que a gente pega um texto da Escritura, e a gente fica, o pessoal é mestre em fazer isso com Gênesis, e fica mais preocupado com coisas como a terra tem 6.000 anos, ao invés de extrair daqui aquilo que o texto fala sobre a fidelidade de Deus, sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. É sobre isso o capítulo 5. Nós estamos jogando a casca, ou estamos comendo a casca e jogando o fruto fora. Aquilo que é importante, aquilo que alimenta. Saber se a Terra tem 6, 15, 20, 30 mil anos é bom. Eu vivo lendo coisas sobre isso. A gente pode até no nível, as pessoas que estão debatendo a nível acadêmico é importante, mas para a vida prática da sua fé, o que você precisa saber e que está centralizado, é o sumo desse texto, Deus é fiel. E mesmo apesar do pecado do ser humano, Ele ainda quer se relacionar com Ele. Ele ainda tem aqueles que buscam o seu nome. Ele ainda tem aqueles que querem ouvir a voz de Deus, mesmo que tenham sido expulsos do jardim. Esse texto está dizendo que Deus não estava recluso ao jardim do Éden. Ele ultrapassou, porque Ele é o criador do Éden, Ele é maior do que o Éden. E Ele diz, eu ainda quero alguma coisa com esse pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para as dificuldades da Escritura, os detalhes interpretativos, tem em mente aquilo que Charles Spurgeon falou. Ele dizia sobre as dificuldades da Bíblia. A Bíblia tem questões... A Bíblia é simples, mas é complexa, meu irmão. Ela tem questões de difícil interpretação, que cada denominação pensa de uma forma. Mas Charles Spurgeon dizia, eu não fico preocupado em saber se a espinha do peixe tem nutriente ou não. Eu não fico pegando a espinha aqui, quando pego, inclusive, agora no período da Semana Santa, quase que essa minha gargantinha aqui de canudo, daquele canudo retorcido, minha garganta é uma benção. A gente estava comendo um peixe castanho, e o peixe, a espinha, ela é assim, ela vai fininha, ela vai alongando. E eu conversando, né, que eu não paro a boca, espinhona aqui, chega... Sim. Vou levantar a mão não, senão Jesus me leva. Mas foi passando. Ninguém pega a espinha do peixe e fica... Será que tem a... Enquanto tem um montão, pelo menos nos peixes, né? Uma tilápia. No caso de uma traíra, né? Se você me convidar para comer traíra, eu vou comer. Mas eu passei um episódio comendo traíra, que a espinha é pequenininha, que me deixou traumatizado com traíra. Mas, apesar das espinhas, o que eu estou querendo dizer é que há muita carne. Apesar das dificuldades da Escritura, a maior parte é carne. Tá fácil, é só pegar, se alimentar, tirar a espinha. Eu não sei o que é isso aqui, pastor, eu também não sei, meu irmão. Coloca de lado e vai comer o peixe. Em nome de Jesus, diga para o seu irmão, coma o peixe e deixa a espinha de lado. Hoje eu estou pastor anos 2000. Então, uma pergunta que a gente deve responder aqui, que faz parte dessas espinhas que as pessoas ficam preocupadas aqui.
por que esse pessoal aqui, que a gente chama de os pré-diluvianos, não sei se você sabia, mas o nome desse povo aqui, antes de Noé, até Noé, são os pré-diluvianos. Por que, pastor, que os pré-diluvianos viviam tanto? Então, a resposta mais sincera para isso é: não sabemos ao certo. É possível, como alguns colocam, que as condições climáticas do mundo e que a constituição, por exemplo, há uma questão do nosso DNA, há um aspecto do nosso DNA que não está ativo, vamos dizer assim, hoje, que permitiria, hipoteticamente, que o homem vivesse mais do que ele vive hoje. E que está meio que bloqueado no nosso DNA isso. Então é possível que as condições climáticas, o mundo em que os pré-diluvianos viviam era diferente e que a constituição física deles era diferente, o que permitia que eles vivessem mais tempo. Como a gente vê aqui, pessoas vivendo quase 1000 anos. Inclusive, na literatura extra-bíblica, você vai ter entre os sumérios, por exemplo, e eu não estou dizendo que é palavra de Deus, eu estou só exemplificando que não é só a Bíblia que traz esse tipo de situação. Tem escritas dos sumérios que falam de homens que viveram 2, 3, 4, 10 mil anos antes do dilúvio, porque outros povos falaram sobre o dilúvio. Então há essa possibilidade de que a constituição física e que as condições climáticas, o mundo em que os pré-diluvianos viviam favorecia isso. Nós temos na Escritura, no capítulo 6 a gente vai ver isso, Deus determinando: a partir de agora eu não vou mais contender com o homem. Meu espírito não vai mais resistir a ele. Seus dias na terra serão só 120 anos. O que fazem com que alguns percebam que na verdade foi uma decisão de Deus. Enquanto Deus quis que eles vivessem tanto, eles viveram tanto. Depois ele quis que vivesse outro tanto e viveram outro tanto. E há uma terceira hipótese que é plausível, embora eu não creia nela, de que a contagem de tempo a que Moisés faz menção faz com que esses anos não sejam anos no sentido que nós contamos hoje. São plausíveis? Todas as hipóteses são plausíveis. Há outras hipóteses, mas essas são hipóteses que são geralmente mais trazidas nas discussões. Mas, mais uma vez, isso é o que menos importa. Isso é o que menos vai edificar e nos vai trazer a mensagem original. E daqui a pouco eu vou falar sobre as explicações teológicas, as explicações bíblicas do porquê o texto faz questão de relatar que essas pessoas viveram tanto tempo. Amém, meus irmãos? Agora vamos falar daquilo que está na primeira porção do texto, do versículo 1 ao 17. Se você viu aqui o começo do texto, você vai ver que o texto fala que há aqui a repetição da ideia de homem e mulher como feitos à imagem e semelhança de Deus. O versículo fala, este é o registro da descendência de Adão. É importante mencionar que quando o texto fala este é o registro, alguns comentam que é possível que Moisés, quando escreveu o Gênesis, ele não fez isso apenas a partir da tradição oral. Costumeiramente, se acredita que Moisés, ele escreveu o Pentateuco, especialmente Gênesis, que foram processos que ele não viveu. A partir do Êxodo, pega o período de vida de Moisés, mas especialmente o Gênesis, que ele não viveu, que teria vindo através de uma tradição oral, passado entre as gerações do povo de Israel, até que chegasse a Moisés, e ele foi o primeiro a registrar isso. Mas há em Gênesis algumas expressões como esta aqui, e você vai ver em outros lugares. Por exemplo, vai para o capítulo 6, versículo 9. Tem assim, esta é a história da família de Noé, tá vendo? Uma expressão parecida com o que tem nesse capítulo 5 que a gente leu. Este é o registro da descendência de Adão. Essas expressões que aparecem algumas vezes até o capítulo 11, fazem entender que talvez já existia na época de Moisés registro escrito do que aconteceu em Gênesis. E nenhuma das hipóteses faz a gente ser menos crente, mais crente, ou crer mais, nem menos na Bíblia. Independente de como aconteceu, saiba que Deus guiou todo o processo para que a gente tivesse essa palavra belíssima revelada a nós hoje. Mas, aqui logo no começo do texto, a repetição de que Deus criou o homem e a mulher como feitos à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher guardam a imagem e semelhança de Deus. A gente precisa sempre repetir isso aqui, como a gente falou, porque isso faz com que diante do Senhor, como diz até o apóstolo Paulo, no Senhor,
não há diferenciação entre homem e mulher. Deus os dotou com a sua imagem e semelhança. Embora tenhamos características diferentes, homens e mulheres não são iguais, e que bom que Deus fez eles diferentes, fez eles complementares, fez eles de forma a completarem aspectos, a serem correspondentes, mas ambos detêm a imagem e semelhança de Deus. De modo que qualquer discurso que tende a reduzir, tanto no homem como na mulher, esse status de alguém criado à imagem e semelhança de Deus deve ser rejeitado por nós, em nome de Jesus. Uma outra coisa que fica muito claro aqui é que, apesar de tudo, por isso que o nome também dessa mensagem é apesar da morte, porque se você leu a fórmula, sempre tem no final, não sei no caso de Enoque, e morreu. E fulano gerou filhos e filhas, depois viveu tantos anos e morreu. A morte aqui insistindo em vencer cada um daqueles que vieram da linhagem de Sete. Mas apesar disso, o fato de que o homem, Adão, e a mulher, Eva, geraram filhos, é Deus dizendo, eu ainda tenho algo a respeito de vocês. A bênção do Senhor ainda estava de alguma forma sobre aquele casal. De modo que, a gente vai falar isso mais a pouco, ter filhos sempre precisa ser encarado como bênção. Sempre precisa, a descendência de Sete, essa linhagem que manteve a adoração do Senhor, quando você lê esse texto, fica claro que eles encaram os filhos e as filhas como bênção do Senhor, aquele que é gerado do ventre como bênção do Senhor, como parte do projeto de Deus. A bênção do Senhor ainda está acontecendo mesmo no mundo do pecado, mesmo no mundo em que a descendência de Caim, que está acontecendo enquanto a descendência de Caim também está se desenvolvendo, em que a descendência de Caim se afastou do Senhor. Mesmo no mundo de Gênesis 6, que a gente vai ver na próxima mensagem, Deus ainda continua abençoando. Deus ainda continua conduzindo as coisas. Deus ainda continua, através do ato de gerar filhos, mostrando que Ele está presente em meio à humanidade, que Ele não largou a humanidade à própria sorte, Ele não deixou o mundo ao léu, e isso acontece até hoje. Deus não deixou o mundo à sua própria sorte, meus irmãos. Pastor, mas é tão difícil. Experimenta se Deus não derramasse a sua graça sobre esse mundo diariamente, como é que seria? Para você ver. Tanto é que as pessoas definem justamente o inferno como um lugar da ausência total da graça e da misericórdia de Deus. Tem canções que falam, o inferno é aqui. Sabe de nada, inocente. Se Deus retirasse a sua graça desse mundo, se Deus de uma hora para outra resolvesse, eu não vou mais refrear o mal do mundo, a pecaminosidade, não sobraria ninguém. Não sobraria uma viva alma. Essa é a verdade. E essa imagem e semelhança, veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. No ato de gerar, com o ato de gerar, Deus está concedendo ao primeiro casal e às gerações seguintes a possibilidade de transmitir essa imagem e semelhança. Porque é que o resto do versículo vai dizer? O versículo 3, na verdade. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu-lhe o nome de Sete. Moisés mostrando que essa imagem e semelhança, ela foi repassada. Ao mesmo tempo em que a imagem do homem também foi repassada, e junto com ela a pecaminosidade. Então nós somos seres, meus irmãos, que carregam essa pecaminosidade de Adão, essa depravação total, mas carregamos também a imagem e semelhança de Deus. Embora o pecado a tenha corrompido, embora o pecado tenha manchado, embora o pecado tenha destituído muito disso, ela ainda permanece na humanidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado, apesar de tudo, você ainda se parece com Deus. A imagem e semelhança dele ainda está em você, em nome de Jesus. Tem que ter cuidado, né? Senão pega o corte. O pastor disse que a gente é igual a Deus. Parece. Resquício da imagem e semelhança. Em nome de Jesus. E meus irmãos, agora eu quero trazer, uma vez que eu expliquei isso, por que esse pessoal vivia tanto? Que motivos teológicos justificam isso? Em primeiro lugar, por que os pré-diluvianos viviam tanto? Para que eles pudessem povoar a terra.
Não sei se você observa no relato, o texto fala que eles tiveram outros filhos e filhas. Assumindo aqui a interpretação, a leitura mais comum do texto, mais literal, de que de fato esses anos eram anos como os nossos. Imagina quantos filhos esse pessoal fez. O que viveu menos aqui foi Enoque. Enoque, o texto vai dizer que ele foi pai com 65 anos de idade. Imagina a galera na época de Enoque. Mas rapaz, que pressa é essa? 65 anos só e tu tá querendo ter filho já. Os parentes de Enoque, menino, tivesse apressado. Eu tive o meu com 120. Que agonia é essa, homem? Eu tive o meu com Adão. Eu tive o meu com 130 anos. Que aperreio é esse? Eu tive o dobro da tua idade quando tu foi pai. Então, Enoque, que foi o que conviveu menos aqui na terra, ele teve 300 anos para ter outros filhos e filhas. Imagina aí se o povoamento não era brabo. Então, um dos motivos pelos quais Deus permitiu que houvesse essa longevidade é para que o mandamento que ele mesmo tinha dado a Adão e Eva pudesse se cumprir. Encham a terra, povoem a terra, se espalhem pela terra, dominem sobre esta terra que foi dada a vocês. Um outro motivo que a gente pode mencionar aqui é que essa longevidade ela aconteceu para que o relato da queda, daquilo que aconteceu no Éden, permanecesse. Adão, se nós vamos ver aqui, Adão viveu 930 anos. Ele alcançou muitos que são mencionados aqui. Então, por exemplo, aqui já na terceira, quarta geração, Cainã, Maalalel, eles ouviram lá do bisavô Adão, do trisavô deles, tataravô. Foi assim. O relato é esse. Aconteceu dessa forma. Era assim antes do Éden. A nossa comunhão com Deus era assim. Assim foi a nossa desobediência. Mesmo mais à frente, Noé pode ter contato com o neto de Adão. Ele pode ouvir do neto de Adão, que ouviu do próprio Adão. Olha, eu ouvi do meu avô. Meu avô me disse, não foi ninguém que me disse, não. Foi assim, assim e assim. Então, um dos motivos possíveis, teologicamente falando, para que houvesse essa longevidade é para que pudesse haver a transmissão daquilo que aconteceu no Éden, da queda e de todo o relato. E isso manter aquilo que Deus esperava da descendência santa. Agora, eu quero ir mais à frente no texto, porque uma das exceções que é mencionada aqui, e confesso a você que quando eu leio esse texto, veio uma vontade incontrolável em mim de botar o nome do meu filho de Enoque, porque eu sou apaixonado por Enoque. Mas nós precisamos falar sobre ele. O dedicado, eu botei aqui no tópico, né? O dedicado que venceu a morte. Uma das coisas maravilhosas desse texto é que parece que para anunciar aquilo que havia de vir em Cristo Jesus, enquanto nós vamos lendo, fulano de tal gerou filhos e filhas, viveu um tantão de tempo e morreu, e morreu, e morreu. O texto para, como que num aura da graça de Deus, e diz que um homem teve seu primeiro filho aos 65 anos, viveu outros 300 anos com o Senhor e não mais foi achado, porque o Senhor o arrebatou, o Senhor tomou para si, sendo que Enoque foi o primeiro homem da história a não conhecer a morte. É como se Deus estivesse dizendo aqui, olha, calma, tem esperança, eu sou capaz de vencer o decreto de morte que eu mesmo coloquei sobre você, eu sou capaz de vencer essa expectativa certa da morte, eu sou capaz de vencer, e eu vou provar isso fazendo isso na vida de um homem totalmente dedicado a mim. D.L. Moody ouviu certa vez, quando estava em uma situação, ele ouviu de um homem, e ele repetia essa frase para si mesmo: o mundo ainda está para ver aquilo que Deus pode fazer com um homem totalmente dedicado a Ele. E ele dizia, eu quero ser esse homem. E vez ou outra eu faço essa oração com nenhuma pretensão de ser 1% do que foi D.L. Moody e muito menos do que foi Enoque. Mas todos nós deveríamos fazer essa oração. Deus, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher. Porque o mundo ainda está para ver, mas em algumas gerações o mundo viu. É isso que Deus faz com homens e mulheres totalmente dedicados a Ele. Ele os toma inteiramente para si.
E é isso que significa o nome de Enoque. Enoque significa o dedicado, o separado. Não temos muitas informações sobre Enoque, mas há um testemunho aqui que remete a algo que acontecia no jardim. Se nós lermos, lê de novo comigo o versículo 21, a partir do 21. Aos 65 anos, jovem demais, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, é dito pela segunda vez, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, ou Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus. O que é que essa expressão remete? Já mencionamos aqui que há um possível significado, que é a ideia que o Juliano Som expressou muito bem na sua música. Eu vou construir minha vida em ti. Como Moisés e o povo que vinha do Egito estavam vivendo em barracas, era comum que os clãs, que as tribos, não apenas no período de Moisés, mas no período dos patriarcas, e naquela época no mundo, elas se organizassem mais ou menos em um círculo. E no centro ficava a cabana, a tenda do líder da tribo. Pegar exemplo da família de Abraão. Como se a tenda de Abraão ficasse no centro e as outras tendas ficassem ao redor. Por quê? Isso facilitava a comunicação, isso facilitava referenciar quando era necessário falar com o líder. Dava o grito de guerra, vinha do centro, todo mundo conseguia ouvir. Então havia esse costume. Então, parte do que significa a expressão Enoque andou com Deus é tipo assim: Enoque construiu a vida dele. Ele armou tudo que dizia respeito à vida dele ao redor do chefe, de Deus. Que é o que o Juliano Som canta. Eu vou construir minha vida em ti. Ou seja, tudo que envolvia a vida de Enoque estava cercado, ou estava cercando a presença de Deus. Mas há um outro significado que pode ser aplicado aqui também, que é o de que esse andar remete ao mesmo andar do período do Éden. Quando o Senhor chegava na viração do dia, finalzinho da tarde, e ele andava pelo jardim com Adão, com Eva, conversava. Não sabemos o que eles conversavam, mas eles se encontravam para conversar. E aí, quando a comunhão foi quebrada, o que é que o texto de Gênesis fala? Ouvindo os passos do Senhor. Claro que Deus ele não tem uma forma física, Deus é espírito. Não sabemos se na pessoa de Cristo ou se assumindo uma forma corpórea Deus conversava com ele, mas o fato é que, ouvindo os passos, não era mais possível, parece, depois do pecado, que alguém pudesse andar com o Senhor daquela forma. Mas é como se Deus estivesse na geração de Enoque dizendo: eu ainda quero andar. Não importa se em um determinado momento o homem e a mulher tomaram a decisão de não mais andar do meu lado. Eu ainda quero andar com as pessoas. E Enoque disse: eu também quero andar contigo, Senhor. Eu também quero caminhar com o Senhor. Eu também quero construir a minha vida ao redor do Senhor. Deus tomou para si, foi uma frase que eu coloquei aqui que me chamou a atenção. Deus tomou para si aquele que tinha entregado tudo de si. Enoque entregou tudo. Enoque dedicou tudo. De modo que há dois textos que eu queria que a gente abrisse, que dão testemunho de Enoque. O primeiro é Hebreus, capítulo 11. Deixa marcado aí em Gênesis, vai lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11. Versículo 5. Ele está aqui sendo mencionado na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E diz: pela fé Enoque foi arrebatado
de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus, de que vivia uma vida que agradava a Deus. E é logo depois de falar sobre Enoque que vem o versículo tão conhecido: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. Enoque agradou o Senhor. Enquanto havia uma outra geração preocupada em se vingar, em matar, em conquistar terras, em construir cidades, em fazer coisas que até são legítimas, mas onde não há Deus na história, como é o caso da descendência de Caim, havia um que disse: eu vou gastar a minha vida para adorar o Senhor. Mas Enoque foi mais do que alguém que agradou a Deus. Ele foi um profeta. O que, pastor? Ele foi um profeta? Foi. Vá para o livro de Judas. Isso aqui é Judas, obviamente que não o Judas Iscariote, Judas, irmão do Senhor Jesus. Meu Jesus. O negócio está quente. Oh, glória. Judas, versículo 14. Não tem capítulo, porque é um capítulo só. Então é Judas 14. Quem lembra ano passado da nossa série de exposição em Judas? Foi bênção, não foi? Num instante a gente terminou o livro. Gênesis vai ser mais rápido, a gente já está no capítulo 5, gente, calma. Olha o que diz aí. Enoque, o sétimo a partir de Adão, fez o quê? Profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Judas escreveu uma carta contra os falsos mestres e ele está dizendo, ele está citando aqui o livro de Enoque, que foi escrito muitos anos depois. E ele está canonizando, ele está tornando inspirado uma porçãozinha desse livro, que é o livro de Enoque, que foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Jesus. E ele está atribuindo, de fato, essa porção a uma profecia real dita pelo Enoque, que estamos falando sobre ele aqui. Uma profecia real. Você imagina que é um camarada dizer um negócio milhares de anos antes e Judas está dizendo, olha, é sobre esses camaradas que a gente está vivendo hoje, sobre esses, que Enoque, o sétimo a partir de Adão, está falando. Imagina Enoque vivendo, talvez tendo algum tipo de contato com a geração perversa de Caim, com essa semente impiedosa, e ele dizendo, olha, o Senhor vem para julgar, o Senhor vem para estabelecer justiça. Nós que somos a descendência do Senhor, nós guardamos conosco a promessa que ele fez de que um descendente da mulher, um descendente da minha ancestral Eva, pisará a cabeça da serpente. E vocês, que têm vivido de acordo com a serpente, de acordo com os preceitos dela, vocês verão quando o Senhor vier entre as nuvens. Ele era um profeta no seu tempo. Ele era alguém que falava da parte do Senhor. Sua mensagem era dedicada, sua vida era dedicada, de modo que Deus o tomou para si. Enoque não conheceu a morte. E por fim, nós vamos seguindo. E um outro é chamar a atenção aqui nas gerações, que é Lameque. Versículo 28 fala, aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará. Outro nome que quando eu leio, outra história que eu leio, que eu fico, meu Deus, se eu tiver um filho homem, eu vou ficar em dúvida, vai ser Asaf. Claro que tem um processo bem grande de negociação, né? Porque não se gera sozinho, né? A mamãe tem que concordar, mas eu fico assim, vez ou outra, lançando, olha Asaf. É bonito, né? Noa, que é o nome de Noé. Olha que coisa linda. Aí ela vai... Enoque eu nunca tentei, não. Estou revelando aqui. Então, chega em Noé. E o nome Noé significa justamente isso, descanso. É como se Lameque estivesse dizendo, já são tantas gerações sofrendo
por causa da maldição trazida pelo pecado. E ele diz, ele deposita suas expectativas de que Noé talvez seja esse descendente da mulher, que traga descanso, que vença as obras da serpente. Ele está dizendo, eu espero, Senhor, que seja esse meu filho. Meu Deus, eu fico olhando, tem 2 nomes em comum nas 2 descendências. Um é Enoque, o Enoque de Caim. A única coisa que sabemos dele é que Caim teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade com o nome dele. A primeira cidade recebeu o nome de Enoque. E o outro que tem um nome comum entre as 2 gerações, pelo menos que nós sabemos, é Lameque. Falamos semana passada sobre o Lameque da parte de Caim. Um homem que matou um rapaz, que matou um jovem porque machucou ele. E que se colocou no lugar de Deus e disse, se alguém mata Caim é vingado 7 vezes, quem me matar vai ser vingado 70 vezes 7. Um violento, que deposita sua esperança na força bruta, na violência. Enquanto vemos um outro Lameque, dizendo, Senhor, que seja nesta geração, que eu veja a tua promessa se cumprindo. Ah, meus irmãos, quanta diferença, não é? Há uma expectativa a respeito de Noé, e vamos falar a respeito disso na próxima semana, no capítulo 6. Mas eu quero trazer brevemente, meus irmãos, algumas aplicações desse texto. Em primeiro lugar, precisamos relembrar que homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Sempre bateremos, até porque em nós, enquanto wesleyanos, enquanto nazarenos, é muito importante a doutrina da imagem e semelhança de Deus para nós. Os wesleyanos, eles sempre estiveram envolvidos com a ação social, com a causa social, porque nós sabemos que homens e mulheres são feitos à imagem e semelhança de Deus. E não há nada que seja capaz de retirar isso. Se nós tivermos sempre isso na nossa mente, nós teremos melhor cuidado no trato com as pessoas de modo geral. Embora a guerra seja uma realidade desse mundo, nós não devemos nos alegrar com a guerra. Nós não devemos ter nenhuma alegria com o que está acontecendo na Ucrânia, porque são homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, morrendo. Carregando a centelha divina e morrendo por causa da guerra. Nós não devemos ter alegria, como já mencionei aqui, com a morte do ímpio, porque Deus não tem prazer. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que é que nós devemos ter? Por que é que nós devemos achar lindo, bonito? A morte é uma realidade do pecado, meu irmão. É uma consequência do pecado, ela não deveria trazer alegria para nós. É por causa que nós cremos que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus que a igreja é contra o aborto. É um dos motivos. Que cremos que desde a concepção que tem ali não é um aglomerado de células, é uma vida. Onde está sendo gerada a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que nós somos contra o aborto. Por isso que não podemos admitir. Mas nós não podemos ser só contra o aborto. Nós temos que ser a favor de todo tipo de vida. Não adianta eu fazer, e eu sei que às vezes é necessário a gente entrar no embate, a gente se posicionar e a gente dizer, não, nós somos pró-vida mesmo. Somos contra o aborto. Mas não adianta nada dizer que a gente é a favor da vida e tem uma vida precisando de comida e a gente não ajuda. É vida também. É imagem e semelhança de Deus também, como o bebê, como o feto. Talvez o feto seja mais indefeso, mas a criança que está vendendo bala no sinal também é imagem e semelhança de Deus. Se nós tivermos essa doutrina muito bem aclarada na nossa cabeça, nós mudaremos a forma como a gente às vezes absorve. Às vezes a gente absorve a forma mundana de lidar com as pessoas. Grave isso. Homem e mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus. E qualquer tentativa de deturpar isso não procede da palavra. Eu não estou dizendo, como eu mencionei semana passada a questão do criminoso, eu não estou dizendo que uma pessoa que comete crimes, que vive na droga, que vive no tráfico, que vive na bandidagem, eu não estou dizendo que ela não vai colher o fruto dos seus atos, porque faz parte do processo da justiça de Deus. O que eu estou dizendo é que não deve haver alegria nisso. Não deve haver prazer nisso. Deve haver lamento, choro e clamor pela misericórdia de Deus. A segunda aplicação que eu quero trazer hoje é
que a transmissão dessa imagem nos faz completos defensores da vida. Eu já falei sobre isso. Terceira aplicação. A partir do exemplo de Enoque, nós somos chamados à imitação de Deus. O apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Há um livro muito antigo, eu fiquei procurando se ele tinha ali para mostrar aqui na frente, mas logo ele vai chegar porque ele precisa estar lá. Um livro, inclusive você não pegou, a nossa biblioteca, que linda, vira ali, dá um 360 aí. Olha que coisa linda. Tô babando, eu até fiz vídeo pro Instagram hoje. Deixa eu voltar pro tópico aqui para não esquecer. Sim, nós somos chamados à imitação de Deus. E há um livro, um clássico da literatura cristã que chama A Imitação de Cristo. Quando Jesus veio à Terra, o que foi que ele fez? Ele conviveu, ele passou os dias com pessoas dizendo: me imitem. Era isso que ele fazia com os seus discípulos. Paulo: me imitem porque eu imito a Cristo. Meus irmãos, quando a Bíblia fala Enoque andou com Deus, ele está dizendo que esse andar implica em uma imitação. Enoque, ele ficou tão parecido com Deus que Deus disse: venha-se embora, meu filho, fique comigo, porque você está me imitando. Porque quem anda com outra pessoa imita ela. Quando eu cheguei aqui na igreja do Nazareno, todo mundo achava que eu e Maíra, a gente era irmão. Primeiro, que eu tinha um cabelo só um pouco maior. E segundo, porque a gente é parecido mesmo. E a gente vai ficando cada vez mais parecido. Por quê? Porque a gente anda junto. Pega na mão da pessoa aí do seu lado, faz o que a gente fez no encontro de casais. Diga assim: se eu andar bem muito com você, a gente vai ficar parecido. E se a gente andar com Jesus, a gente vai ficar parecido com Ele. Anda com Jesus, imita Jesus. Quando Jesus deixou o mandamento para os seus discípulos: ide por todo mundo e façam discípulos, Ele diz: ensinando a obedecer. Em outras palavras, Ele vai dizer: olha, vocês vão ensinar essas pessoas a serem cópias de Jesus, como Douglas Gonçalves fala. Nós somos cópia de Jesus. Eu sei que tem um meme, né, que pega lá Jesus, aí tem lá a pessoa bem bonitona, aí tem o desenho do camarada bem bonitão, todo rabiscado. Eu sei que às vezes a gente falha, mas a nossa missão como discípulos de Cristo é imitá-lo. No reino de Deus, no reino de Cristo, nada se cria, tudo se copia, e se copia de Jesus. Copie de Jesus, imite Jesus, em nome de Jesus. Quarto lugar, fica uma pergunta aqui, onde há essa comparação entre essas duas. Depois do capítulo 5 fica claro a diferença entre a geração de Sete, a geração santa, poderíamos dizer assim. Inclusive escute Geração Santa, o ministério do pastor Antônio Cirilo, muito bom, me lembrei agora. Fica clara essa diferença entre os dois. Por quê? Porque entre aqueles que serviram aos propósitos do maligno, os valores foram passados de pai para filho, de pais para filhos. Da mesma forma, os processos de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de tentar agradar ao Senhor, de andar com Deus, foram passados de pai para filho. Nós não podemos terceirizar, achar que a escola, achar que o Estado brasileiro, achar que não sei quem vai fazer aquilo que só nós como pai, eu já estou profetizando na minha vida, que nós como pais e mães podemos fazer. É nós que temos a responsabilidade de transmitir às próximas gerações, aos nossos filhos e filhas, a semente de uma vida de adoração a Deus. Apesar da morte, meus irmãos, apesar da morte, podemos viver uma vida de imitar o Senhor Jesus e transmitir esse tipo de vida para outras pessoas. E por fim, apesar disso tudo, apesar de que tem uma exceção à regra, a regra é: a morte está aí. A morte está aí. No encontro de casais, li o texto de Eclesiastes 9, que fala: aquilo que vier à tua mão, faz conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde tu vais não há trabalho, não há empreendimento, não há sabedoria, não há nada. A morte é uma realidade. Nós não podemos fugir disso. Todo mundo vai morrer. Tem até a frase, né, acho que é do Patrick. Ele está tentando acalmar o pessoal lá na cena do desenho. Ele fala: todo mundo vai morrer. Pronto. Todos nós morreremos, meus irmãos. A não ser que Jesus volte. Aí vai ser... Se Jesus voltar, oro, clamo para que Jesus volte na geração. Mas se Jesus não voltar na nossa geração, todos nós
encararemos a morte. E eu quero fazer uma pergunta para você. Essas gerações ficaram notabilizadas por se preocupar com aquilo que é capaz, com aquele que é capaz de vencer a morte. Vamos ficar de pé já para parecer que a gente está terminando? Eu quero encerrar com essa última aplicação. Esse texto deixa claro, meus irmãos, é inevitável. Seja para quem vive 970 anos como Adão viveu, seja para quem vive 930, para quem vive pouquinhos anos, a morte, ela se torna uma realidade. Não dá para escapar. A questão é que esses homens, essas gerações, elas viveram em prol do único que é capaz de vencer a morte. Gastaram sua vida com coisas que as tornaram capazes de vencer a morte. Eu pergunto para você hoje, vamos fechar os olhos, nós vamos orar. Faz uma reflexão agora. O que você tem gastado o seu tempo hoje? Seus recursos, sua energia, às vezes seus estresses, suas preocupações, suas noites sem sono. Isso que você está gastando a sua vida, de modo geral, vai sobreviver à morte? Ou vai morrer junto com você? Esse sentimento, ou essa situação, ou esse medo, ou esse sonho até que você tem no seu coração, essa vontade, esse projeto, ele vai morrer junto com você quando você morrer? Ou você tem vivido por algo, por alguém que não vai morrer, que mesmo que você morra, vai permanecer? Se sua vida fosse aquele gráfico de pizza, o quanto desta pizza, deste gráfico, do seu tempo, dos seus dias, das suas horas, da sua vida, dos seus recursos, estão gastos com coisas que vão morrer um dia junto com você? C.S. Lewis dizia: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se nós gastamos a maior parte da nossa vida com coisas que um dia irão morrer conosco, estamos perdendo bastante tempo. Mas, se gastarmos a nossa vida, os nossos dias, com aquilo que é eterno, estamos, como diz Jesus, acumulando tesouros no céu. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer essa noite pela tua bondade, pela tua misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, que de tudo que foi falado aqui hoje, haja esse senso no nosso coração. Um dia, a não ser que vejamos o Senhor, ó Deus, surgindo dentre as nuvens, um dia todos nós morreremos. Uns antes, outros depois, isso pouco importa. O que importa é se aquilo que nós temos gasto hoje, aquilo que nós temos empreendido hoje, os objetivos que temos procurado hoje, se eles vão morrer junto conosco. Porque se isso tudo que nós temos buscado vai morrer quando nós morrermos, nós estamos perdendo a nossa vida. Nos dá um senso de eternidade, Pai. Nos dá o senso da brevidade da vida. Que possamos aprender, Pai, com esta genealogia, que até é bom desenvolver algumas coisas como a descendência de Caim fez. Até é bom evoluir no conhecimento humano. Mas sem Deus é só perda de tempo. Porque tudo isso vai morrer quando nós morremos um dia. Abençoa a tua igreja, Pai. Que nós possamos, como povo de Deus, sempre lembrar dessa imagem e semelhança que é transmitida através do crescimento familiar. Que a gente jamais negligencie o processo de educar, o processo de formar uma pessoa do zero. Ajuda os papais e as mamães da nossa igreja, atuais e futuros, para que possamos ser fiéis
na transmissão dos valores do reino de Deus, Pai. Abençoa, Deus, a tua igreja, que esta palavra possa ficar em nosso coração. Ó Deus, e como diz o título, que apesar da morte, a nossa vida seja totalmente dedicada ao Senhor. Ó Deus, nós somos, ó Deus, sacerdotes do Deus Altíssimo. E esses dias eu li uma palavra que feriu meu coração. Se a nossa santidade ela não consegue ser superior à santidade levítica, à santidade dos sacerdotes, nós deveríamos estar envergonhados, ó Pai. Repito, Pai, a morte vai bater à porta. Ó Deus, e como o Senhor me confrontou, que os irmãos possam ser confrontados hoje. Eu conheço a minha história, Senhor. O Senhor me fez lembrar enquanto li esse texto, enquanto meditava, enquanto estudava nesse texto, o Senhor me lembrou que mesmo tendo 29 anos, eu faço hora extra nessa vida, Pai. Porque quantas vezes, desde os 6 meses de idade, quantas vezes a minha vida esteve por um fio. E eu só estou aqui porque o Senhor tem algo para fazer através da minha vida. Que o Senhor lembre também a cada um dos irmãos, cada uma das irmãs hoje isso. Nos leve em paz para as nossas casas. Abençoa, Deus, o trabalho das nossas mãos ao longo desses dias. Nos dá, ó Deus, perspectiva de eternidade. Abre os nossos olhos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e não saia sem cumprimentar todo mundo, em nome de Jesus.